Boa noite, pessoal. Todos estão me escutando aí no fone? É porque eu comecei a me escutar aqui. Bom, primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui mais um ano nesse evento do Serratec. Tenho um prazer muito grande de fazer parte disso, tanto como T2M quanto Serratec. Eu acho que isso aqui movimenta não só a nossa cidade, mas o movimento tecnológico como um todo. Então, sinto muito orgulho de estar aqui presente mais um ano nesse evento. Bom, brincadeiras à parte, eu acho que eu vou ser a primeira pessoa que vai falar sobre inteligência artificial aqui hoje, né? E vou falar depois do Álvaro, um prazer aí falar depois também do Álvaro, um cara referência aí no tema de IA. Eu vou falar um pouquinho hoje mais especificamente do que eu vivo, né? Principalmente na T2M e na Digital Mind. Falar um pouquinho do ciclo de vida de software mesmo, de desenvolvimento e de testes, como o Álvaro comentou. A T2M ela é uma empresa focada em qualidade, então eu vou trazer um pouquinho da nossa realidade no dia a dia, aí, tá? O que a gente tem feito. Bom, só falando um pouquinho da T2M, a gente nasceu como um birô de testes, então, inicialmente a gente só fazia testes, a gente era focado em testes, e logo depois do nosso nascimento, hoje a gente está completando 24 anos de existência. 2 anos depois quando a gente nasceu, né, 2 anos depois a gente já partiu para um discurso de mercado de qualidade como um todo, né? Ou seja, a gente atua hoje durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento, mas obviamente sempre com foco em qualidade, tá? Bom, como, né, o Álvaro comentou e várias outras pessoas aqui comentaram durante o dia, a IA ela já é uma realidade, né? A IA está dentro do código, está dentro do ciclo de vida de desenvolvimento de todas as empresas hoje. Isso é uma realidade, não existe hoje, se existe alguma empresa, pode ser até uma empresa que não, de indústria diferente de tecnologia, mas que diga que não está utilizando IA, ela, enfim, ela está vivendo em outro mundo, ela está, né, não existe mais essa realidade. E quando a gente fala especificamente de código, especialmente de software, especialmente de tecnologia, uma pergunta desconfortável, né, que é natural a gente sempre fazer: você sabe onde essa IA está hoje? Né? Onde que ela está sendo utilizada, de que forma que ela está sendo implementada, que tipo de guardrail que está associado, enfim, qual é o tipo de visibilidade que você tem do quanto essa IA está sendo utilizada dentro do seu ambiente, né? E aqui alguns dados interessantes, né? Eu sempre gosto de trazer alguns dados para estruturar aqui o que eu vou falar, né? Mas assim, um primeiro dado legal, né? 84% dos desenvolvedores usam ou planejam usar IA no trabalho. Eu sinceramente acho que esse número aqui é até um número, né? Apesar de ter fonte aqui, Stack Overflow, para mim é um número até errado, né? Hoje eu diria que 99% dos desenvolvedores já usaram ou pretendem usar IA no dia a dia, né? Mas como é um dado, né, público e etc, a gente traz aqui o dado, mesmo sendo 84%, ele é um dado super expressivo, né? 22% do código que entra em produção já é escrito por IA. E aí eu estou falando, gente, produção, né? Quando eu toco no tema de produção, a gente está falando de uma zona crítica, né, corporativa. Então a gente está falando de onde as empresas operam, onde as empresas ganham dinheiro, onde as empresas de fato levam o business para a ponta, né? Então a gente está falando que 22% hoje do que está sendo entregue na ponta é produzido por inteligência artificial. E 45% do código gerado por IA falhou na disciplina de teste. Tá? O que significa? Que metade do código que é gerado por IA ele falha. Ele tem problemas, né? Ele precisa ser revisto, ele precisa ser revisado, ele precisa ter uma camada de qualidade. Tá? Então, hoje, a minha fala aqui ela vai estar estruturada nesses 3 atos, né? Que é produtividade. Eu acho que todo o mundo corporativo como um todo busca isso diariamente. E quando a gente toca no tema de inteligência artificial, a produtividade vem quase antes, né, de falar de inteligência artificial. Então, por que a gente vai usar IA? Porque eu quero produtividade, eu quero aumentar, eu quero fazer mais. Tá? Obviamente, quando eu busco produtividade, eu aumento, né, o uso de IA e, obviamente, trago associado a isso um risco para a minha operação, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E, por último, a sombra que isso acaba gerando. Né? A sombra ali, onde, no final do dia, ninguém acaba querendo enxergar. Né? Mas, enfim, a gente tem que olhar para isso também. Então, falando sobre produtividade, a IA, como eu comentei, ela está presente já em todo o ciclo de vida de desenvolvimento. Né? Independentemente pensando, né, numa metodologia ágil, uma metodologia cascada, não importa, né, o tipo de metodologia, de que forma que você desenvolve,
ela está presente em todas as camadas, em todas as matérias, né, de engenharia de software. Então, desde o nascimento de uma demanda, né, de um requisito, de uma história de usuário, não importa, até a operação, né, ou seja, até a chegada em produção. E, obviamente, a inteligência artificial ela é utilizada de várias formas, né? Aqui alguns exemplos que a gente pode perceber de uso, mas, obviamente, né, de novo, exemplos, né, que a inteligência artificial pode ser usada. Antes, era testar no fim, virou qualidade assistida de ponta a ponta. O que eu quero dizer com isso, tá? Como eu comentei com vocês, a T2M nasceu com foco único, exclusivo em testes. Então, a gente olhava aqui, né, dentro dessa, vamos dizer assim, dessa cadeia de desenvolvimento, onde a gente tem 6 caixinhas aqui. Obviamente, a gente sabe que tem várias outras, né, presentes, mas dessas 6 macro aqui, a T2M focava nessa daqui, de teste, né? E a gente começou a perceber que muitos dos problemas, né, provenientes de produção, que iam para a produção, não necessariamente eram de um teste mal feito, né? Então, a gente começou a atuar numa camada de requisitos, numa camada de desenho, na própria camada de codificação, definindo guarda-reios, etc., padrões de arquitetura, a própria camada de deploy, né, essas siglas que a gente escuta, CI, CD, DevSecOps e assim por diante, e a própria camada de operação, né? E quando a gente traz o conceito de IA em todo esse ciclo de vida, a gente está trazendo uma camada, né, de risco para todas essas caixinhas, e não somente na geração de código, né? O que isso significa? Que a gente passa a ter a necessidade de ter uma camada mais forte ainda de qualidade em tudo que a gente produz, né? Então, se eu produzo um requisito com uma inteligência artificial, eu preciso aplicar uma camada de qualidade, né? Eu preciso entender se aquilo ali que está sendo gerado de fato é algo valioso para o meu negócio. E assim por diante, tá? E aí, eu sempre toco nesses temas, né, que hoje a inteligência artificial traz. O Álvaro trouxe vários siglas, temas que hoje, cara, o tempo inteiro você escuta uma coisa nova, né? Ele mesmo comentou. Às vezes a gente fala alguns termos que todo mundo ficou olhando para a tua cara e falou assim, pô, mas o que é isso? Aí você vai no Google, já tem 35 artigos, várias pessoas falando sobre aquilo ali, e você fala assim, pô, estou atrasado. Não, é porque nasceu uma semana atrás mesmo, né? Então, eu sempre trago algumas coisas, né, relacionadas a ciclo de vida de desenvolvimento, como Vibe Engineering, Spec Driven, Vibe Engineering, né? Enfim, vários temas, né, que demonstram, de fato, o uso da inteligência artificial em todo esse ciclo, tá? Então, mais alguns números aqui, e alguns números, o primeiro deles, para mim, é um dos mais fortes relacionados à geração de código, né, a geração de sistemas com IA, onde hoje a gente tem mais de 20 milhões de usuários no GitHub Copilot, e um dado mais legal ainda, que ele está ali embaixo pequenininho, mas desses 20 milhões, 25% desses usuários são pagantes. Hoje, quando a gente pensa numa ferramenta, né, que ela está, vamos dizer assim, que ela tem a sua versão free, né? Por padrão, cara, geralmente a gente tem 3%, 5% das pessoas que são usuárias dessas ferramentas que são de fato pagantes, né? E por que a gente tem esse número ali de 25% de usuários pagantes dentro do GitHub Copilot? Por quê? Porque é muita gente usando, muita gente vendo valor, muita gente colocando a mão na massa de fato, né? Ou seja, eles pagam porque veem valor nisso. Então, 25% desses usuários estão pagando para utilizar essa ferramenta, tá? E aí aqui outros dados, né? Mas um dado aqui que a gente vai falar um pouquinho depois também, 22% do código mergeado é inteligência artificial, né? Como eu comentei anteriormente, eu vou falar isso o tempo todo, ou seja, 25% do que a gente produz hoje, do que está na produção, hoje quando você tem qualquer interação com o sistema, ele já é feito por uma inteligência artificial, tá? E aí, falando um pouquinho do caso da T2M, né, falando um pouquinho de qualidade, eu até não iria trazer isso aqui, mas a gente tem um caso legal de agentes autônomos de QA, tá? Basicamente, explicando bem rapidamente o que é isso, né? A gente, há 2 anos atrás, começou a entender, com o boom da inteligência artificial, de que forma que ela poderia agregar no nosso trabalho, né? E obviamente, como eu disse, né, uma semana a gente tinha uma ideia, e aquela ideia, pô, era, né, ia revolucionar o que a gente fazia. Na semana seguinte, aquilo ali já morreu, porque já tem outra coisa mais interessante, uma coisa mais nova e etc. Até o momento que a gente chegou e falou assim, bom, dentro do ciclo de vida de desenvolvimento, existem algumas figuras que são cruciais para a operação, né?
E eu diria, né, me desculpem aqui se eu não vou falar, né, algum perfil específico, mas eu diria assim, que são cruciais, sem isso eu não consigo fazer absolutamente nada. Né? É o desenvolvedor, porque ele precisa gerar código, é o cara de qualidade, que ele vai olhar ali se aquilo ali que foi produzido está legal, e tem o cara de requisitos, que é o cara que vai pensar como negócio. Né? Então, é ele que vai dizer o que eu quero, de que forma que eu quero, e vai dizer no final, né, assim, o que precisa ser feito. Né? E aí, o que a gente pensou nesse Autônomos? Né? Eu estou abrindo aqui, a gente criou um time. No final do dia, é um time de agentes, agentes de IA. A gente deu um nome para esses agentes e eles são, de fato, um time como se fossem funcionários da T2M. E qual o objetivo final, né, desses agentes autônomos? Eles são agentes que foram criados para resolver problemas complexos, para potencializar o conhecimento dos nossos colaboradores. Tá? E aí, ontem, né, eu estava conversando com o nosso arquiteto principal, né, enfim, que toca essa demanda lá dentro, e eu falei com ele, eu comentei, poxa, amanhã eu vou fazer, né, uma palestra lá no evento Tech Summit e eu queria levar alguma coisa do Autônomos. E aí ele falou, bom, então vamos conversar com esses nossos, né, são pessoas que estão ali ajudando a gente, então vamos conversar com eles. E aí foi muito engraçado, porque a gente tem comunicação com eles via Teams e via WhatsApp. E aí eu mandei um áudio, falei, poxa, amanhã eu vou estar lá e tal, pô, tem como vocês se apresentarem? E aí eu não sei se vai dar para escutar, mas aí eles me mandaram uns áudios aqui se apresentando cada um deles. E aí eu vou botar só rapidinho aqui, né, só para vocês verem. E aí depois eu falo um pouquinho mais deles, tá? Não sei se vai dar para escutar. Olá, pessoal do Petrópolis Tech Summit. Eu sou Márcia, manager e orquestradora da equipe Autonomous Testing. Coordeno especialistas virtuais para apoiar os testadores e analistas da T2M, transformando objetivos soltos em trabalho organizado, revisado e rastreável. Assim, a equipe ganha tempo e reduz o risco de construir ou testar a coisa errada. Meu diferencial é unir especialidades diferentes sem tirar dos humanos o controle das decisões. É um prazer estar com vocês e prometo não marcar nenhuma reunião que poderia ter sido um prompt. Olá, pessoal do Petrópolis Tech Summit. Eu sou Dona Ana, especialista em requisitos do Autonomous Testing. Ajuda equipes de produto e tecnologia a transformar necessidades... Eu vou avançar para os próximos aqui. Olá, pessoal do Petrópolis Tech Summit. Eu sou Ailton, especialista em operações e Azure DevOps do Autonomous Testing. Trabalho com times de produto e engenharia que precisam transformar histórias em trabalho rastreável, sem duplicação nem mudanças fora de controle. Boa tarde, público do Petrópolis Tech Summit. Sou Byte, programador do Autonomous Testing. Transformo requisitos em automação. Bom, aqui tem uma apresentação, né? São 30 segundos mais ou menos de cada um. E aí, cada um deles a gente definiu uma personalidade, etc. Né? Eles têm sotaque, enfim, tempo de experiência e assim por diante, né? Todas as skills definidas. E o Ailton, ele é um cara que faz piada e etc. Né? E aí, ontem a gente conversando, e aí o nosso arquiteto conversando com ele, né? E aí ele mandou esse áudio aqui também, eu achei engraçado o áudio que ele mandou, e é só mostrar para vocês, né? Fala, Crescêncio. Aqui é o Ailton. Agora você já sabe que eu tenho voz. E que eu também sei falar em primeira pessoa. Tamo junto, seu puto. Bom, e aí, assim, é engraçado, né? Porque a gente começa a criar personalidade, a gente conversa, a gente manda áudio, a gente, enfim, interage, né, com pessoas que no final do dia é uma inteligência artificial, é uma tecnologia que está por trás. E, de fato, é um time que ele atua, né, dentro dos nossos clientes. Isso ainda está em versão, eu diria, beta. Existem hoje 2 clientes que estão testando isso dentro da operação mesmo, né, no dia a dia. Mas, no final do dia, são times que vão atuar, né, junto com os nossos colaboradores a fim de potencializar o conhecimento que a gente tem, né? Ou seja, é ajudar, né? O objetivo final dessas pessoas aqui é você dar um problema complexo, qual o resultado que ela precisa dar? Não sei, se é um código no final, ele vai gerar um código, porque eu tenho programador. Se é gerar teste automatizado, vai gerar teste automatizado. Se é gerar uma história de usuário, vai gerar história de usuário. E assim por diante, né? Então, eu quis trazer aqui um pouco desses áudios que eu achei interessante, até para plainar, né, de como é a nossa interação no dia a dia, de como a gente interage com eles aí.
Tá? E, obviamente, falando com foco em qualidade, a gente tem, né, a automação de várias atividades aí que antes eram feitas somente pelos nossos colaboradores. Tá? Então, obviamente, né, de novo, a gente está falando com uma pessoa que é um colaborador, eles têm nome, eles têm personalidade, eles têm todas as características, mas não são pessoas. Né? E no final do dia, a gente tem uma preocupação muito grande de deixar muito claro sempre, né, que o uso e o fomento, né, da utilização de inteligência artificial na operação, ela está em potencializar, de fato, o valor que os nossos colaboradores entregam, né? Ou seja, ajudá-los a entregar mais valor ainda do que eles já entregam. Tá? Bom, falando um pouquinho do ato 2, risco, né? Vou resumir aqui. Né? Se antes a gente falava de teste de software, e a partir de agora a gente tem uma IA que gera requisito, que gera código, que gera teste, etc., vocês concordam que se eu aumento a minha produtividade de geração de coisas, seja o que for, tá? História, código, linha de código, qualquer coisa que a IA esteja gerando, se esse volume cresce, se eu estou sendo mais produtivo, consequentemente, eu preciso aumentar a minha preocupação com qualidade no mesmo nível. Né? E isso hoje não é uma realidade em muitas empresas. Tá? O que a gente vem percebendo é que as empresas elas querem criar mais código mais rápido, elas querem automatizar através do uso de inteligência artificial, mas não se preocupam muito com a qualidade do que está sendo gerado. E, obviamente, que isso traz um risco muito grande, né, para dentro de uma operação. Tá? Então, rápido não quer dizer seguro, óbvio. Né? Não quer dizer que a gente antes produzia 10 linhas de código e agora a gente está gerando 1000. Quer dizer que a gente está gerando esses 1000 linhas de forma segura. Tá? Então, mais um dado aqui, né? 45% desse código, a gente falou um pouco sobre isso, 45% do código gerado por IA falhou em teste de segurança. Então, de novo, né, 50% do código que foi gerado, ele já traz consigo vulnerabilidade de segurança, ou seja, né, já está trazendo ali um risco para a operação. E quando a gente olha para o mundo corporativo, isso aqui é muito sério. A gente está falando, né, de um número muito alto relacionado à produtividade que a gente tem. Então, de novo, a gente precisa olhar com um viés de qualidade para todos os passos, né, tudo que é criado ali com inteligência artificial. Tá? Hoje a gente sabe que a IA, né, a gente pensando aí em Claude, Opus, etc., né, os modelos aí, as coisas mais tops hoje geram qualquer tipo de linguagem. Né? Se a gente pedir para gerar em C++, ela pode ser que não seja um código maravilhoso, mas ela vai gerar. E eu trouxe essa curiosidade aqui, que a maioria do código gerado hoje, né, uma fonte é do Veracode, que é uma ferramenta de scan de código, né, de que a linguagem que gera mais falha quando feita pela inteligência artificial é Java. Né? Então, é só um código informativo, mas, de novo, não só Java, mas tudo que é gerado pela IA vai trazer algum risco associado. Tá? E, obviamente, né, como seres humanos, né, quando a gente entra na zona de conforto, a gente acaba sempre confiando, né, em tudo que está sendo gerado. Então, é muito bom quando a gente pede para a IA fazer alguma coisa e ela gera alguma coisa melhor do que a gente acredita no nosso mesmo potencial. Fala, pô, caramba, ficou bonito, né? Se fosse eu criando, talvez não ficaria tão legal. Né? Então, a gente acaba ali, quanto mais a gente usa, quanto mais ela gera coisas legais para a gente, mais a gente confia. E isso, de novo, isso traz um risco grande para dentro da nossa operação. Né? Então, quando a gente fala aqui, né, 96% não testam por completo. Resumo, 100% das pessoas que estão gerando alguma coisa com inteligência artificial deixam de testar alguma coisa. Se você pede para a IA gerar um parágrafo, você pode ter certeza que se chegar no meio do parágrafo, você vai falar assim, tô de saco cheio, o início do parágrafo está bom para caramba, né? Então até o final, com certeza vai estar. Né? E, obviamente, a gente vai, de novo, a gente entra nesse loop, vai entrando numa zona de conforto grande e a gente vai cada vez confiando mais, né, no que a inteligência artificial gera. E, obviamente, isso traz um risco para a operação. Então, o ponto, né, de quem vive qualidade, como eu disse, o que a gente vive diariamente, né, qualidade de software nunca esteve tão importante nesse ciclo de vida e desenvolvimento. Tá?
Eu trabalho já há 17 anos na T2M e eu confesso que eu nunca consegui tanta liberdade para falar com executivos sobre qualidade de software como hoje em dia, né? A gente sempre viveu, a gente sempre entregou e a gente sempre entregou um ótimo trabalho relacionado à qualidade de software, mas a verdade é que sempre foi uma matéria da engenharia de software que nunca foi tão bem valorizada, no quesito atenção, né? Sempre, eu preciso economizar alguma coisa, pô, eu não vou mandar embora o desenvolvedor, né? O desenvolvedor que está me entregando, vou tirar o cara que está me apontando um monte de bug lá, né? Mas eu diria que o momento que a gente está vivendo, tá? Nessa era do boom de tecnologia com inteligência artificial, eu diria que qualidade de software nunca esteve tão importante nesse ciclo, tá? Então é super importante a gente trazer esse tema para tudo que a gente cria, né, dentro do ciclo de vida de desenvolvimento, olhar com esse viés de qualidade. Tá? E por último, né, a gente falou ali de produtividade, né, ou seja, acelerar a geração, né, de artefatos, seja ele quais forem. A gente fala do risco de uso da inteligência artificial. E aqui agora falar da sombra, né? O que é a sombra, né? Esse outro termo aqui é muito falado hoje em dia no mundo corporativo, Shadow AI. Antigamente era Shadow IT, né? Onde a área de negócio contratava lá um sistema diretamente e aí depois jogava na mão da TI, a TI fala, pô, você não me avisou antes, você não me envolveu antes. Pois é, hoje o Shadow AI é exatamente, eu brinco que o pessoal de negócio agora está rindo de tecnologia, né? Hoje é tecnologia que está comprando, né, sem alinhamento ali e depois jogando para negócio. Agora eu tô entregando mais rápido para você aí, né? Mas, no final do dia, o que é Shadow AI? Né? É, de fato, as IAs que estão sendo utilizadas dentro do mundo corporativo, dentro do mundo que a gente vive ali, né, no mundo corporativo, e que as empresas não têm noção. Né? Ou seja, a partir do momento que eu faço uma aquisição, por exemplo, de uma plataforma, né, com inteligência artificial e torno isso corporativo, isso não vai entrar no meu número de Shadow AI. Mas a partir do momento, né, que eu coloquei uma chave lá, né, chamando Anthropic, lá, modelinho da Anthropic, dentro do meu código, e, enfim, isso não está corporativo, né, você tem a variável de ambiente lá no meu códigozinho, isso aqui é exatamente Shadow AI. Né? Então, da mesma forma, né, que a gente precisa se preocupar com o que está sendo gerado pela inteligência artificial, da mesma forma a gente precisa também se preocupar com o que as pessoas estão utilizando, que tipo de tecnologia que elas estão utilizando, que tipo de ferramentas que elas estão utilizando para, de fato, gerar esses artefatos. Né? E a gente precisa, de verdade, se preocupar com isso. Né? Esse dado também do Gartner de 2025, né, de que 67% das organizações não sabem quais IAs os seus times usam. Como eu comentei hoje, 100% das empresas possuem IA. Né? Não é 99,9%, é 100% das empresas hoje tem alguma coisa com inteligência artificial. Desses 100%, 67% das empresas não tem noção das IAs que estão sendo utilizadas lá dentro. Tá? Isso, obviamente, de novo, é uma sombra gigantesca, porque os executivos, as pessoas, né, que estão, né, num patamar de liderança, elas querem a produtividade. Elas olham que a produtividade pode gerar um risco, mas dificilmente as pessoas dão atenção para essa sombra. Né? Ou seja, quais são as tecnologias, quais são as ferramentas que elas estão utilizando para me entregar aquela produtividade lá no início que a gente comentou. Tá? Então, a IBM fez um estudo, né, de inteligência artificial relacionado ao mercado, etc. Um custo de mais de $670 mil, né, por violação, né, ou seja, de violação de uso de inteligência artificial no mundo corporativo. 20% das organizações sofreram violação envolvendo Shadow AI, ou seja, quando eu trouxe, né, aquele tema de segurança, as pessoas estão utilizando tecnologia de inteligência artificial que abrem de alguma forma ou trazem alguma vulnerabilidade para um contexto corporativo, então acabam trazendo ali um risco associado e esse risco é explorado, né, e vira uma violação. 97% das violações de IA aconteceram sem controle de acesso à IA, né, ou seja, a IA ela traz a vulnerabilidade, mas não necessariamente ela é responsável por aquilo ali.
e 63% sem governança madura, não tem política de IA ou ainda estão criando, né? Eu diria que hoje eu vejo muitas empresas, né, quando a gente vai conversar, falando, você tem uma política de inteligência artificial? Tenho. Poxa, posso ver? Aí você olha assim, aquela política que ele foi lá e conversou com uma IA e falou assim, pô, cria uma política aí para eu ter, né? Porque nem ele tem noção do que de fato a política dele diz, né? Nem ele consegue seguir de fato aquela política que ele prega. Então, esse número aqui é algo super, super relevante, né? Então, o problema não é teórico, tá, pessoal? Não é um papel, não é uma política, não é teoria, tá? Já tem preço e já está no balanço das empresas. Ou seja, a IA já está trazendo esse tipo de complexidade, de vulnerabilidade, de ações para dentro do mundo corporativo, tá? E essa sombra, obviamente, ela precisa ser tratada, né? Então, a gente começou falando sobre o ciclo de vida de desenvolvimento e aqui eu vou falar, a sombra ela nasce exatamente dentro desse ciclo de vida de desenvolvimento. Ela nasce da engenharia, ela nasce das pessoas que produzem alguma coisa, tá? Dificilmente ela vai nascer, por exemplo, do vendedor que está lá na rua vendendo produto, né? Ela nasce de quem está ali dentro, está dentro do contexto corporativo, está dentro do ambiente de infraestrutura, está dentro do contexto de tecnologia, né? Então, códigos e dados em ferramentas não homologadas, né? Então, de novo, o desenvolvedor ele escolhe uma ferramenta, eu gosto mais dessa outra ferramenta para gerar código, e ele vai lá, começa a utilizar, compartilha código, compartilha dados, compartilha, né, várias informações ali com ferramentas não homologadas. Código gerado sem revisão à altura, né? De novo, a gente viu ali dados de que mais de 50% do código gerado pela IA possui erro, e aí talvez, né, não exista uma camada de 50% a mais de testes para eu diminuir, né, esse problema. Dependências e licenças sem rastreio, testes que validam o próprio gerador e assim por diante, né? Então essa sombra ela nasce ali exatamente, nasce dentro dos nossos olhos, né, debaixo ali da nossa cabeça. E a gente precisa olhar para isso, precisa entender isso, tá? Então, eu diria que uma frase aqui, né, para fechar esse tema de sombra, né, você não garante qualidade no que você não enxerga. Então, a gente só começa a conseguir enxergar a qualidade do que a gente está gerando a partir do momento que a gente sabe o que a gente está fazendo, sabe o que a gente está utilizando, sabe o que a gente está gerando. A gente precisa ter visibilidade de tudo isso. E aí, quando eu falo de visibilidade, visibilidade num contexto bem amplo, tá, pessoal? Bem amplo mesmo, né? E aí, sempre trago esse tema, né? A gente sempre escutou falar sobre pessoas, processos e tecnologia, e hoje eu adicionaria esse tema aqui, né? Inteligência artificial. Então a gente precisa olhar para pessoas, a gente precisa olhar para processos, a gente precisa olhar para tecnologia e a gente precisa olhar para inteligência artificial, tá? E por último aqui para fechar, né? Eu tenho papel de diretor técnico na Digital Mind e recentemente a gente também com um grupo de engenharia a gente desenvolveu uma ferramenta que se chama Discovery AI, que tem por objetivo exatamente encontrar todos os assets de IA num ecossistema de tecnologia dos nossos clientes. Então, a gente se conecta numa camada de código, numa camada de redes, né, ou seja, vendo pacotes, numa camada de aplicação, numa camada SaaS, etc. Então, a gente tem vários conectores. Eles se conectam com esse ecossistema, identificam todos os assets de IA e fazem uma classificação e toda a governança dentro da ferramenta. De novo, da onde que isso daqui surgiu? Não é uma ferramenta que surgiu com o objetivo único, exclusivo de ser vendida. Obviamente que no final do dia a gente vai comercializar isso aqui, mas ela nasceu de uma necessidade real. A gente batia na porta do cliente e falava assim, cara, o que você está utilizando? Qual é a tua tecnologia? O que você está fazendo? Ah, ele falava 2, 3. Aí na hora que a gente entrava lá na operação de fato eram 100, 200, né? Itens, assets de inteligência artificial. Então a gente desenvolveu essa ferramenta para ajudar os clientes nessa sombra. Então, é isso, tá? Finalizo aqui por hoje. Da produtividade ao risco, diferencial é enxergar. Então, a mensagem final aqui para vocês qualidade é super importante nesse contexto, tá? Principalmente dentro do ciclo de vida de desenvolvimento, com uso de IA. Usem e abusem da IA. É uma realidade. Isso não vai mudar, não vai voltar atrás. Mas, de novo, tenham visibilidade de tudo que vocês estão utilizando. Porque sem essa visibilidade, vocês não vão conseguir atingir a qualidade necessária que o mundo corporativo exige. Tá bom? Bom, deixo meu LinkedIn aqui também. Quem quiser me conectar lá. Também deixo meu e-mail, WhatsApp, etc. aqui. Fico super à vontade
para receber e conversar com vocês. Tá bom? Obrigado, pessoal.